E nós sentimos isso nesta casa, Cantinho de Jesus, através de Maria de Nazaré e do nosso Mestre amado Jesus. Que eles permitam aos nossos benfeitores da casa, agradecendo e tendo muita gratidão por cada equipe espiritual desta casa que nos acolhe e de todos os seus componentes, aos dirigentes espirituais da nossa casa, a nossa imensa gratidão a cada um deles, pois sabemos que eles estão se desdobrando no plano espiritual, juntamente a nós na crosta, para atender às demandas necessárias em nome do Cristo. Mentalizando agora cada um de nós, aqueles entes amados que estão precisando desta força, desta fé que impulsiona, deste carinho de cada um de nós. E cada um, neste momento, ao realizar a sua prece em comunhão, possamos direcionar com muita afetuosidade, envolvendo esses corações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, tua vontade, na terra e no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem temos ofendido. Não nos deixeis que venhamos cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. E assim o seja. Bom, então nós vamos dar continuidade. E quem quiser acompanhar a leitura é o Livro dos Médiuns. Atualmente nós estamos no capítulo 14, onde Allan Kardec está trabalhando conosco os médiuns. E no item 159, ele vai relembrar que todos somos médiuns em conformidade com um grau que possa ser mais aflorado ou não, de cada espírito, no caso que esteja encarnado. Mas nós gostaríamos de lembrar que, à medida que nós vamos estudando a mediunidade, a gente não pode se limitar a compreendê-la apenas pelo aspecto do campo físico. Sabemos hoje, pelo entendimento ao qual nós já possuímos, através da vivência, das experiências que temos tido na casa espírita, em diversas situações do encaminhamento da nossa existência, que ao deixarmos o plano físico, o corpo físico, o espírito, através do seu corpo perispiritual, ele também pode e deverá fazer uso dessa ferramenta que é a mediunidade. Então, Kardec vai trazer para nós que a mediunidade ela é um ingrediente, vamos colocar assim, para o espírito, tal como todos aqueles que ele vai amealhando para a sua evolução. Aí Kardec vai trabalhar para nós que todos sendo médiums, e médium nós já definimos, é a capacidade de podermos comunicarmos uns com os outros através de planos diferentes, no caso material e espiritual,
Mas vamos também observar que, dentro do plano físico, de encarnado para encarnado, ou de encarnado para desencarnado, ou de desencarnado para encarnado, nós também vamos aprender a utilizar essa comunicação através do campo mental, através do campo vibracional. E vamos estabelecer conexões. E essas conexões poderão ser simpáticas ou antipáticas. O que significa isso? Que a comunicabilidade, ela é muito mais do que simplesmente nós pensamos em relação aos espíritos. Aqui, no Livro dos Médiuns, nós temos um verdadeiro tratado ao qual a espiritualidade superior estão nos convidando a entender melhor e a utilizar melhor essas faculdades que são ferramentas para o espírito. E aí Kardec vai classificar que cada médium, ele possuirá faculdades mediúnicas. Então, precisamos separar. Médium é aquele que vai entrar em comunicação com outro espírito. Pode ser ele encarnado ou desencarnado. Ah, Adelano, como assim eu posso entrar em comunicação com um espírito encarnado? Pode acontecer que, numa reunião mediúnica, um espírito estando encarnado, ele possa vir manifestar. Principalmente se esse espírito encarnado ele está passando por um processo na sua atual existência e nós temos experiências de sobra na nossa casa, onde, em muitas oportunidades, houve manifestações de espíritos que estavam encarnados, mas que a espiritualidade levou até a reunião para receber, vamos dizer assim, um choque vibratório mais animalizado, a fim de que ele possa recompor-se mentalmente, perispiritualmente e ajudar o corpo físico. Então, as faculdades elas são inúmeras, que o médium pode e deve atuar. Se elas são inúmeras, a proposta da espiritualidade é fazer com que nós estudemos. E ao estudar cada faculdade, nós necessitamos realizar uma avaliação em nós, se somos médium ostensivo ou não, e a partir daí passar a conhecer em nós essa faculdade e como exercitá-la da melhor forma para não somente nos auto-beneficiar, como também para somarmos com a espiritualidade superior no encaminhamento de corações que estarão necessitados. Então, nós estamos chamando a atenção aqui para isso. Que a mediunidade ela não vai ser somente exercida na casa espírita, dentro de uma sala de passe, dentro de uma exposição, dentro de uma atividade ali que você esteja desenvolvendo, principalmente dentro de uma sala mediúnica. Porque a todo o momento, ou a todos os momentos, nós podemos doar energias e os espíritos estarão utilizando essas energias através de nós, em muitas ocasiões, até mesmo sem que nós percebemos ou saibamos. Então, quando eles conseguem absorver a nossa energia e canalizá-las para corações necessitados, temos aí um tipo de
exercício de uma faculdade mediúnica. Só que, aqui, neste capítulo 14, Allan Kardec está catalogando para nós faculdades mediúnicas que são mais, digamos assim, patentes de ser vistas. Ele vai trazer para nós a mediunidade de efeitos físicos, a mediunidade audiente, a mediunidade falante, a mediunidade de vidência, a mediunidade de impressionabilidade, a mediunidade de psicografia. Então, são as faculdades. Fizemos um estudo das faculdades de efeitos físicos. No estudo anterior, fizemos do item 165 dos médiuns audientes. E hoje nós vamos trabalhar o item 166 deste capítulo 14, onde Kardec está abordando para nós médiuns falantes. É interessante que hoje nós conseguimos trazer uma nomenclatura que, à época de Kardec, ainda não era tão comum utilizá-la, que é a psicofonia. Então, o que são médiuns falantes? São os médiuns psicofônicos. O que é médium psicofônico? É um médium que tem uma faculdade de dar passividade para um espírito desencarnado, ou não, dependendo da situação, e este espírito utilizar as suas cordas vocais para poder se comunicar. Então, o médium falante é o médium psicofônico. E este médium psicofônico é o que tem sido mais utilizado, tanto quanto os médiuns psicográficos, nas casas espíritas, principalmente na atualidade. Embora nós sabemos que todas as faculdades elas são trabalhadas pela espiritualidade em diversos níveis e situações que nós não temos condições, do ponto de vista físico, de poder avaliar. Por isso, nós sempre estamos batendo na tecla. A necessidade que todos nós teremos de aprender a entender a nossa mediunidade. Aí alguém pode dizer assim, Adriana, mas eu não sou médium ostensivo. Bom, o que é médium ostensivo? É onde essas faculdades serão mais visíveis. Porque o médium ostensivo, ele, conforme Kardec vai definir para nós no item 159, que vai abrir este capítulo 14, o médium ostensivo, ele, ao reencarnar, traz uma predisposição em seus órgãos para que essa mediunidade, ou essa faculdade, através da mediunidade, que poderão ser também faculdades, o médium pode apresentar mais de uma faculdade no exercício da sua mediunidade. Nós estamos aprendendo e já sabemos disso. Então, precisamos compreender. E para compreender a faculdade ao qual nós estaremos exercitando, ou se nós não somos médiuns ostensivos, e não quer dizer que nós não temos mediunidade, nós a temos, mas não de uma forma tão abrangente, aflorada, sensível, tal como o médium ostensivo. Então, médiuns falantes. E aí, nós vamos fazer a leitura do item 166, é curtinho, e aí vamos abrir aqui o espaço para quem quiser colocar alguma coisa. Kardec diz assim: os médiuns audientes, que apenas transmitem o que ouvem, não são
a bem dizer, médiuns falantes. Estes últimos, as mais das vezes, nada ouvem. É uma coisa interessante essa colocação de Kardec. Porque hoje, Já foi. numa... Amor, tudo bem, querida? Eu achei muito fofa. Achei muito... É que hoje nós sabemos que a mediunidade, quando ela está sendo exercida dentro de uma sala mediúnica, o médium ostensivo, que vai dar a passividade ao espírito, ele já pode iniciar uma conversa com o espírito, mentalmente, ou em conformidade com o tipo de mediunidade que cada médium tem. Porque são graus diferentes, embora ele possa ter a mesma faculdade. E aí, quando Kardec coloca médiuns falantes não são necessariamente médiuns audientes, como então que o médium assentado numa sala mediúnica consegue ouvir o espírito e transmitir? E aí muitos podem dizer assim, mas antes de dar a passividade da psicofonia, o que é psicofonia? É você falar, fonia, fala, psico, mente, fala através da mente, né? É o termo, é a nomenclatura psicofonia. E nós precisamos separar. É o que Kardec está dizendo. Os médiuns audientes, o que são médiuns audientes? Aqueles que ouvem a voz dos espíritos. Ouvem a voz dos espíritos nitidamente. E essa voz, como nós estudamos, ela pode chegar de várias formas. Ele pode escutar o espírito, tal como se estivesse escutando um encarnado, ou ele pode escutar o espírito como se fosse uma voz interna. Então, só quem tem mediunidade mesmo para definir isso, né? Mas Kardec está mostrando para nós que o médium psicofônico, não necessariamente, ele será médium audiente. Aí muitos pensam, mas como é que pode ser isso? Mas como é que ele vai dar passividade? Ele não precisa, e é muito comum na mesa mediúnica de dirigente assim, olha, porque na educação da mediunidade, nós vamos aprender que numa reunião de desobsessão, quando um espírito estiver se manifestando, um esclarecedor estiver ali dialogando com ele, é recomendável que não haja outra manifestação. Mas nós sabemos que quando há ali um diálogo entre o médium ostensivo e o esclarecedor, os médiums da mesa, eles estão mediunizados. Eles já estão preparados para falar, ou até mesmo quando um termina a fala, às vezes 2 ou 3 médiuns iniciam a fala. E aí cabe ao dirigente da reunião, através da intuição e da sua afinidade com o plano espiritual, com o dirigente espiritual, saber conduzir. Então isso é muito comum. E aí nós podemos pensar assim, bom, então quando um médium está ali sentado e ele está mediunizado, ele não está ouvindo o espírito falando com ele? Ele não está sentindo e tendo ali as sensações para demonstrar, através da passividade, a situação do espírito? Parece meio confuso. E aí nós precisamos entender que, quando Kardec fala do médium audiente, e à medida que o médium audiente ele vai sabendo trabalhar essa ferramenta consigo mesmo, ele vai aperfeiçoando e o espírito, em
todas as áreas onde ele é chamado a atuar, ele precisa se aperfeiçoar e, através desse aperfeiçoamento, nós vamos, então, tendo um melhor entendimento das faculdades. Então, o médium audiente, tanto quanto o médium vidente, que nós estudaremos depois, ele pode se tornar um médium clareaudiente. Tanto quanto um médium vidente pode se tornar um médium clarevidente, que tem diferenças. Pode parecer que não tem, mas tem. Aí nós vamos ver isso depois com calma. Tá? Vamos fixar aqui nos médiuns falantes. Bom, deixa eu ler tudo para fazer a colocação a fim de que a gente possa entender. Estes últimos, quem? Os médiuns falantes, que são os médiuns psicofônicos. As mais das vezes, nada ouvem. Aí nós precisamos compreender que a mediunidade ela está classificada, quanto ao médium, em médium intuitivo, em médium mecânico, em médium semimecânico ou um médium completamente, que vai se dizer que é um termo que eu também não gosto de utilizar, né? Que quando se fala o médium está inconsciente de tudo, que seria esse médium mecânico. O semiconsciente ou semimecânico, aquele que consegue ainda ter uma percepção daquilo que ele vai ali realizar, seja através da fala ou da psicografia. E tem aquele chamado médium, que é intuitivo. Então, a gente fica meio confuso para entender. Porque todas essas formas, ao dar a passividade, o médium ele não está ouvindo o espírito, ele não está sentindo o espírito. Então, não é como que se fosse, estivesse interligado a audiência com a psicofonia com outras. Para frente nós vamos ver isso com calma, tá? Eu sei que ainda é meio confuso, porque o livro dos médiuns, ele é o maior tratado sobre a mediunidade, a tal ponto que, após décadas da sua publicação, nós temos ainda grandes dificuldades de compreender a mediunidade, tudo aquilo que ela representa. A realidade é que nós sabemos bem pouco a respeito de mediunidade. E eu vou aqui abrir um parênteses. Quando chegarmos no plano espiritual, e se tivermos a oportunidade de estudar a mediunidade, vendo do plano espiritual para o plano físico, nós vamos ficar de queixo caído. Essa é a expressão. Porque nós aqui vamos formando uma ideia que é viável de acordo com o nosso conhecimento, o nosso entendimento. E essa ideia, querendo ou não, ela vai nos dar base. Se nós não trabalharmos nenhum tipo de ideia, nós não conseguiríamos formar nenhuma base. Então, nós precisamos ter base. Porque é através da base é que nós vamos aprendendo cada vez mais. Quando chegarmos lá, vocês vão ver. Espero que todos cheguem bem. Neles, o Espírito atua sobre os órgãos da palavra. Então, Kardec está trazendo aqui uma coisa interessante. O Espírito vai atuar sobre o órgão da palavra. Bom,
E a mente? Quando a espiritualidade aproxima o corpo perispiritual do comunicante ao médium, o médium também, ele, de certa forma, não cria uma sintonia perispírito, para que essa comunicação possa ser viável. Então, o médium não consegue captar pela mente, o espírito vai atuar diretamente através do órgão da fala. E aí que eu volto a dizer. Então, da mesma forma que há a atuação do espírito ao escrever de forma mecânica, também há aquele espírito que vai comunicar sem que necessariamente o médium consiga ali, diante de uma vigilância consciente, no momento, ter uma ideia daquilo que o espírito vai falar. Ah, Delano, como é que pode ser isso? Quando é um espírito muito elevado, isso se dá mais com espíritos elevados, tá, gente? Porque os espíritos que estão mais no nosso dia a dia, que é comum a nós, a gente consegue captar por causa da afinidade que nós temos com eles. Mas quando é um espírito muito elevado, ele vai atuar diretamente sobre nós. Porque é ele que vai comandar tudo em nós. Quando o espírito é mais elevado do que a gente. Agora, quando os espíritos estão na mesma linha de afinidade, a sintonia ela fica como que quase que tranquila de ser realizada. Por quê? Porque as sensações que muitas das vezes o espírito está trazendo, nós as temos. É comum em nós. Então vamos lá. Neles, o espírito atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão dos médiuns escreventes. Querendo comunicar-se, o espírito se serve do órgão que se lhe depara mais flexível no médium. A um toma da mão, a outro da palavra, a um terceiro do ouvido. O médium falante, que é o psicofônico, geralmente se exprime sem ter consciência do que diz e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até fora do alcance de sua inteligência. Embora se ache perfeitamente acordado e em estado normal, raramente guarda lembrança do que diz. Em suma, nele, a palavra é um instrumento de que serve o espírito, com o qual uma terceira pessoa pode comunicar-se, como pode com o auxílio de um médium audiente. Nem sempre, porém, é tão completa a passividade do médium falante. Alguns há que têm a intuição do que dizem, no momento mesmo em que pronunciam as palavras. Voltaremos a ocupar-nos com esta espécie de médiums, quando tratarmos dos médiums intuitivos. Então, olha como que Allan Kardec, dentro deste capítulo, que está tratando dos médiums e das faculdades inerentes a cada médium, e ele pode possuir mais de uma, nós sabemos disso, ele se serviu de um laboratório à época. E neste laboratório, a espiritualidade fez com que chegasse até ele inúmeros tipos de faculdades e de médiums, e onde, às vezes, a mesma faculdade, para que fique claro, no caso aqui da psicofonia,
a mesma faculdade sendo trabalhada, vamos supor, em 5 médiums, então vamos imaginar que Kardec tinha 5 médiums psicofônicos ou médiums falantes. É a mesma faculdade, cada médium apresentando a mesma faculdade. Ele observou, dentro daquilo que a espiritualidade trouxe até ele, que embora a faculdade seja a mesma, cada médium vai apresentá-la de forma diferente. A faculdade é a mesma, mas a forma da comunicação, ela será inerente ao médium, embora a faculdade seja a mesma. Olha, então, abre-se um outro tipo de leque para o entendimento. E Kardec observou isso. Mas aí, como é que Kardec ia trabalhar isso? Há 160 anos atrás? Sendo que há 160 anos atrás, quando ele estava trabalhando o livro dos médiuns, as pessoas confundiam que o espírito que se comunicava poderia ser um demônio, como nós vimos em capítulos anteriores. Então, Kardec teve que, com muita cautela e de uma forma bem consciente, ao elaborar o livro dos médiuns em comunhão com a espiritualidade, porque este livro é o que está sendo a base onde nós vamos utilizá-la para agregar novos andaimes do edifício na nossa experiência como espírito, na nossa evolução, no encaminhamento dessa ferramenta que é a faculdade mediúnica. Porque a mediunidade ela é inerente ao espírito. Ela vai nos acompanhar da mesma forma que a inteligência e o sentimento Qual que é a desculpa que você deu? acompanham o espírito. Então não tem como. A mediunidade, ela está abrindo para nós, neste momento, um campo de investigação da mesma forma que a inteligência, a intelectualidade e o instinto, através do campo do sentimento, foram sendo construídos, corporificados e cada vez mais sendo trabalhado na intimidade do espírito, nós chegamos à condição que nós estamos hoje, tendo a capacidade de sentir e de pensar e de raciocinar a partir de agora com sentimento. A faculdade mediúnica, ela está abrindo campo para nós de novos sentidos que o espírito vai incorporar na sua trajetória evolutiva. Adelano, não entendi. Pois bem, nós não temos o físico, o corpo físico. Ele não tem 5 sentidos? Os 5 sentidos do corpo físico? Pois é. Esses 5 sentidos, eles foram conquistados através da evolução. Então, a mediunidade que nós estamos trabalhando hoje, nós estamos construindo dentro do espírito para os corpos, não somente perispiritual e físico do futuro, novos sentidos que nós teremos para frente. Né? Para isso, para que nós cheguemos lá, nós estamos trabalhando aqui e o agora. Delano, Então, sim. olha só, mas o médium falante, ele não pode ser também audiente? Pode.
Ele pode ser os dois. Pode. Sim, Porque pode. muitas vezes eu percebo, né? Eu não tenho essa mediunidade, mas eu percebo que durante a nossa reunião mediúnica, eu percebo assim, da Lenil, de Eunice, da Mirtes mesmo, né, da Silmara, de estar atuando ali na mediunidade da psicofonia, e ao mesmo tempo elas costumam assim dar um toquezinho assim, não, ele é isso, ele falou isso, ele estava falando assim, assim, assim. Então, de uma certa forma, elas podem ter, durante esse trabalho que elas estão sendo requisitadas, muitas vezes vem também a informação da audiência. Sim, perfeitamente. O que nós dissemos, um médium, ele pode apresentar várias faculdades. Só que nós estamos chamando a atenção que a época de Kardec, a espiritualidade, ela quis, primeiramente, definir cada tipo de faculdade e mostrar a Kardec que, embora um médium possa apresentar uma variedade de faculdades, também ele pode apresentar apenas uma e, através dessa, não conseguir exercitar outras. Então, É como se fosse dizer assim, a mediunidade uma independente da outra, né? perfeito, perfeito. Então, o que Kardec primeiro está definindo para nós é que estudando cada tipo de faculdade. Ao conhecermos cada tipo de faculdade, nós vamos aprender a lidar com ela. E à medida que nós vamos agregando isso em nós, nós poderemos e vamos estar nos capacitando a trabalhar com outras. Então, há médiums que vão apresentar uma variedade de faculdades. Uma variedade de faculdades. E teremos médiums que não conseguirá apresentar mais de uma faculdade mediúnica, apenas uma. Só que nós estamos estudando o livro dos médiuns. É um livro que Kardec trabalhou há 160 anos atrás e que foi dado a ele um grande laboratório necessário para trazer, primeiramente, definições. Dentro dessas definições, uma faculdade não dependendo uma da outra, mas que à medida que nós vamos hoje, passado tanto tempo, a própria necessidade do progresso da evolução vai fazendo de forma natural que o medianeiro ele apresente outras faculdades que não seja apenas uma. Daí nós observarmos hoje na sala mediúnica médiums que trazem essas características. O que, à época de Kardec, a espiritualidade levou até ele inúmeros médiums e ele pôde observar características de cada médium em relação às faculdades que estes apresentavam. Então, quando nós estamos estudando o livro dos médiuns, nós não podemos apenas estudar o livro dos médiuns entendendo a mediunidade somente o agora. Nós precisamos compreender o início para trabalharmos hoje e compreendermos mais ainda de que este hoje estamos formando base para amanhã. Então, o médium que tem várias faculdades e consegue trabalhar e transitar entre essas faculdades com muita naturalidade, será que essa experiência é a primeira dele como médium ostensivo? Fica essa pergunta. Será que ele não já trabalhou em outras existências tipos de faculdades específicas e que hoje ele está apresentando, digamos assim, o maior número de faculdades? Olha que coisa interessante para nós pensarmos.
Bom, mas nosso tempo acabou. O assunto ele é bastante amplo, né? Falar de mediunidade é a coisa assim, extraordinária. Passando rápido demais, Delano. É 40 minutos, né? Nossa, É bom. Então, o que a gente está querendo trabalhar aqui? De nós entendermos que Kardec ele vai dar o pontapé inicial para que, à medida que nós vamos estudando, compreendendo, exercitando, nós vamos criando condições de amealhar em nós novos conhecimentos. Então, o livro dos médiuns é o livro base. Entendendo, estudando, nós conseguiremos, então, criar um campo onde novas sementes serão lançadas e nós vamos ter condições de trabalhar essas sementes, porque já criamos um campo receptivo a elas. Por isso que, nas casas espíritas, nós temos que ter essa preocupação de manter as obras da codificação em dia. Então, é um dever do espírita estudar a doutrina espírita, principalmente aquele que lida com a mediunidade, estudar a mediunidade. Não somente para ele mesmo, como também para que ele possa exercê-la de uma forma melhor e mais produtiva em comunhão com a espiritualidade. Gente, mas o tempo acabou, né? Infelizmente, né, o tempo é rápido, né? É bastante rápido, graças a Deus. verdade. Mas é muito bom, Delano, falar sobre Tá, mediunidade. mas ficou alguma dúvida? Porque se tiver as dúvidas que vão surgindo, a gente pode fazer o seguinte. No próximo estudo, por exemplo, do Livro dos Médiuns, em vez de avançarmos para o item seguinte, que seria o item 167, videntes, se ficou alguma dúvida, o que a gente pode fazer? Pega aí lá, né? Olha, Delano, eu tive dúvida nisso. Pode apresentar as dúvidas e aí a gente, em vez de avançar, a gente pode abrir um espaço justamente para trabalhar essas dúvidas, porque elas vão surgir mesmo. Isso é natural. O importante é que nós compreendamos. Então, a gente pode também fazer isso. Delano, Sim. eu acho até bom que, assim, nesse aspecto, essa mediunidade mesmo que a gente está estudando hoje, é uma mediunidade bem, assim, bem comum, né, no meio, na mesa mediúnica, que é a que mais comunica com a gente é essa, né? Sim. Então, na verdade, eu até acho que da próxima vez, eu não sei se você acha que deve, porque tem as nossas, Eunice, tem a Lenil, tem a Mix, Geraldo. a Geraldo, né? Que poderiam estar assim, falando como que seria a experiência deles nessa mediunidade, porque aí dá a nós que não temos essa mediunidade, acaba abrindo um leque para a gente, para o nosso estudo, né? Com certeza. Então, já fica aí, gente, o convite para o próximo estudo do Livro dos Médiuns. Nós não vamos avançar, nós ficaremos neste item que nós trabalhamos hoje, dentro do capítulo 14, ok? Que é o item 166 dos médiuns falantes, e cada um que queira falar, que queira apresentar ali a sua experiência dele, no momento em que ele está apresentando a faculdade na mesa mediúnica, será de grande importância. Então, todos estão, os médiuns ostensivos, todos estão convidados, aqueles que queiram falar, tá, gente? Não será obrigado. Então, quem quiser falar alguma coisa, trazer uma experiência, esteja aberto. E aí, no próximo estudo, a gente vai abrir esse espaço e também eliminar possíveis dúvidas que poderão surgir e até mesmo cada um de nós trazemos em relação às faculdades, no caso aqui especificamente, a psicofonia. Podemos combinar dessa forma? Podemos. Então, fica tranquilo.
Então, ficam todos Será convidados. muito Tá? bom, né? Sim. E aí nós vamos observar justamente, viu, Anália, que a experiência, muitos vão relatar, vai mostrar essa variedade que já consegue identificar em si mesmo de outras faculdades que não são somente a psicofonia. Ô, Delano, Com certeza. eu fiquei numa dúvida também, Delano. Com Allan Kardec, né? Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Isso mesmo. Eu fiquei com a dúvida na manifestação dos espíritos superiores. Entendeu? Pois é. Essa Diferente. dúvida eu fiquei, tá? Essa é diferente. Porque realmente as manifestações que a gente recebe é comum mesmo, entendeu? Cada médium sente uma coisa diferente, entendeu? Mas dos espíritos superiores eu queria entrar mais nesse assunto. Sim, aí nós vamos trazer, sim, algumas informações para realmente tirar essa dúvida. Porque é diferente. Delano, eu penso assim, sabe? Se a mediunidade que a gente tem, quando a gente recebe a manifestação, você sabe que é impossível não passar pela nossa mente. Entendeu? Hoje. Né? A gente vai, hoje, recebe. Hoje nós conseguimos isso. Embora você vai trazer a sua experiência, outros vão trazer experiências, nós vamos observar na experiência de cada um variedades e diferenças. Então, hoje, a humanidade ela apresenta um campo fértil para a manifestação das faculdades mediúnicas. Coisa que há 100, 150, 200, 300 anos atrás não era bem assim. Então, o que a espiritualidade está trazendo para nós? Na obra da codificação do Livro dos Médiuns, nós estamos estudando bases e identificando cada faculdade de forma dependente e depois nós vamos apresentar que, no decorrer do processo da própria evolução e do progresso do espírito, ele vai conseguir mesclar a interdependência dessas faculdades em si mesmo. Isso. Ou seja, vai mostrar que uma faculdade pode se tornar interdependente de outra. Aí nós vamos explicar isso com mais calma. Tá certo. Tá tranquilo, gente? Tá tranquilo? Tranquilíssimo. Então, como que o livro dos médiuns e o estudo dele é importante, é necessário, e sempre teremos questionamentos. Porque estudar mediunidade não é tão simples. Delano, estou sentindo falta da nossa reunião, da gente estar lá na mesa mediúnica. Estou sentindo falta demais. Vai demorar, tá? Sabe? Todo mundo. Vai demorar muito. Nossa, vai demorar, mas que estou sentindo falta toda. Vamos pedir a Jesus a espiritualidade, porque é o seguinte, eu estava conversando outro dia com uma pessoa, ela falou assim, Delano, a gente não pode fazer reuniões e manter reuniões, tal. Eu sou é o meu pensamento, tá? A minha forma de pensar. Há um direcionamento da espiritualidade superior em tudo isso. Sim. Nós temos um governo, vamos falar do Brasil, né? O nosso país é Ismael. Então, a Federação Espírita Brasileira, ela, quando soltar uma nota que as casas espíritas podem voltar às suas atividades normais, o que é voltar às atividades normais? Todas as atividades da casa espírita. Porque as casas espíritas, muitas, elas têm funcionado não na sua normalidade. Tá? Não na sua normalidade. Mas quando a FEB mostrar assim, olha, todas as atividades estão liberadas, é porque teve aí, nessa colocação da FEB, uma colocação da espiritualidade superior.
Então, nós vamos lembrar a todos que quando a FEB lança uma nota, ela não lança uma nota por lançar, não. Ela está lançando uma nota porque houve, na federação, no corpo direcional da Federação Espírita, comunicação da espiritualidade partindo de Ismael. Agora, nós que estamos encarnados, nós não temos condições de avaliar o todo. A gente olha partes, mas o todo nós ainda não sabemos. Quem sabe? Os espíritos superiores. No caso do Brasil, Ismael. Então, eu penso dessa forma. Quando a FEB soltar a nota, as casas espíritas podem voltar à normalidade, é porque Ismael... Aí você avisa para a gente aí, viu, Delano? Avisa não. Ismael fala com você, você avisa comigo para não. Comigo não. Ele vai falar com a federação. A federação vai soltar a nota. Mas às vezes ele vai falar com você, ué, diretamente, olha. Gente, eu estou vendo esse papo de vocês aí. Eu acredito muito na espiritualidade e tudo, mas eu não tenho essa confiança, não. Eu só vou voltar depois da vacina. Agora é a minha. A vacina também só volta depois da vacina. A gente tem que tomar cuidado, gente. Se eu não tiver vacinada, não volto, não tem nem perigo. E a gente vai te respeitar, Mirtes. É a sua segurança, é o seu pensamento, é a sua emoção. Quando o Delano falou muito bem essa questão do que a Federação Espírita está falando, o que o governo brasileiro está falando, principalmente a respeito de aglomeração. Uma reunião mediúnica, eu não acho que aglomera, não, se a gente permanecer os 2 metros de distância. Eu falo isso por enquanto médico, porque a gente está sofrendo demais. A influência, porque a mediunidade não está, quem dera já estivesse lá dentro do cantinho, ia ser ótimo. Mas você tem que aguentar dentro da sua casa, você tem que aguentar com o trabalho, você tem que aguentar com as pessoas, você acha que é você está chorando, você está agitada, você está nervosa, olha, aí você fala, meu Deus, eu tenho que canalizar, porque espírito não entende que esse espírito está fechado, não. E nem que sabe, não. pode Entende, fazer, não. Entende, não. Mas Então, a gente vai conversando com eles. Mas o papo está muito bom, graças a Deus. Nós temos um tempo, né? Esse tempo precisa ser respeitado, porque a espiritualidade, neste momento, conosco se encontra, eles também têm o seu trabalho. Né? Então, nós vamos fechar a reunião, ok? Com a leitura do livro Palavras de Vida Eterna, já definindo que no próximo estudo do Livro dos Médiuns, nós vamos manter ainda nesse bate-papo, nesse diálogo, nessa narrativa das experiências e troca das mesmas, para compreendermos a variedade que uma faculdade pode apresentar. Tá? Então, a psicofonia ela pode apresentar uma variedade de médium para médium. Nós vamos observar isso. Então, nós vamos fazer a leitura do livro Palavras de Vida Eterna, nas Trilhas da Fé, faremos a prece final, e aí quem quiser sair, sai, quem quiser continuar o bate-papo, continua. Beleza, pode. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Nas Trilhas da Fé, capítulo 154. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. É a carta de Pedro, a sua segunda, capítulo 1, versículo 1. Diz Emmanuel: em muitas ocasiões, admitimos erroneamente que os grandes vultos do cristianismo terão obtido privilégios nas leis divinas. Entretanto, basta a reflexão nas realidades do Evangelho para que nos capacitemos da sem razão de semelhante conceito. Simão Pedro nos fala da fé, igualmente preciosa, e raros vultos da história do Cristo poderão competir com ele em matéria de renovação pessoal. Era ele pescador de vida humilde, homem quase iletrado, comprometido em obrigações de família, habitante de aldeola paupérrima, seguidor do Evangelho, submetido a tentações e vacilações que, por algumas vezes, o fizeram cair. Entretanto,
guindou-se à posição de apóstolo da causa mais alta da humanidade. Ampliou seus conhecimentos, adquiriu importância, fazendo-se condutor e irmão da comunidade. Liderou a ideia cristã nas metrópoles de seu tempo e, de cada vez que se viu em curso em erro, procurou corrigir-se e seguir adiante, no desempenho das obrigações que lhe eram atribuídas. Realmente, não possuímos qualquer justificativa para isentar-nos do serviço de autoeducação à frente do Cristo, sob a alegação de que não recolhemos recursos imprescindíveis à solução dos problemas do próprio burilamento para a vitória espiritual. Pedro, com a autoridade do exemplo, afirma-nos que, diante da providência divina, todos nós obtivemos valores iguais para as realizações da mesma fé. Então, é a lição 154 do livro Palavras de Vida Eterna. Oi, Delane, repete para mim só a passagem evangélica, por favor. Da segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Capítulo 1, versículo 1 da segunda carta de Pedro, e que será uma das cartas estudadas no aniversário do Cantinho. Então, nós vamos agradecer a Jesus, a espiritualidade, fazendo a nossa prece final, lembrando, conforme foi colocado por todos, dessa necessidade de canalizarmos essas energias, principalmente aqueles que são portadores de uma sensibilidade mais ostensiva dentro da mediunidade. E neste momento, possamos endereçar nossas energias ao alto, com muito carinho, para que os bons espíritos saibam utilizá-las em conformidade com as necessidades que vão se apresentando diante daqueles que passam por situações mais difíceis e complicadas do que temos passado. Nós estamos com Jesus, Jesus conosco está. Nós estando com Jesus, contra nós, ninguém estará. E assim o seja.